sejam mais do que bem-vindos. Finalizando o nosso especial de final de ano, quem eu trago para falar com vocês? Eu trouxe ele. Ele me abandonou o ano inteiro e eu vou contar para vocês puxarem a orelha dele quando vocês verem ele, porque o ano inteiro ele não conseguiu ir nos meus eventos, esse danado, mas eu sei que foi por um bom motivo. Nosso querido empresário aí de grande sucesso, eu sei que cada vez o sucesso está rompendo barreiras e ele está ficando sem tempo até pra gente já, né? Seu Roque Colpani, nosso CEO da Colpani, vai contar um pouco pra gente, Roque. Conta pra mim, já que você me abandonou, estou me sentindo abandonada por você. Conta pra gente como foi esse teu ano de 2025. Muitas novidades, já estamos com o escritório novo, estamos aqui no escritório hoje, né? Sim, primeiramente, né, essa fugida da Marinês não foi intencional, é que realmente nas datas dos eventos dela, né, eu tinha já assumido outros compromissos, então eu tive que me fazer presente nesses outros compromissos e não pude estar, né, com vocês, né, junto. Né, peço desculpas, e o ano que vem vamos ver se ela manda a agenda antes, né? E daí a gente consegue fazer. E eu estava dizendo para ela que nesse próximo final de semana, né, eu tenho 4 eventos surreais, e eu confirmei a participação dos 4, mas vou ter que escolher 1 ou 2. Então, realmente, a gente está sendo muito requisitado e é que a gente procura isso, né? A gente, durante a vida da gente e o desenvolvimento nosso, tanto espiritual quanto material, ele nos leva, né, as pessoas se sentirem bem com a nossa presença, por isso que nos solicitam ela, né? Então, e a gente procura estar onde a gente deve estar. Então, os anjos é que me intuem, então vou nos determinados lugares para estar nos lugares certos, na hora certa, né, para as pessoas certas. Então, peço desculpas, né, mas a vida continua, né, Marinês? Então, fica aqui meu pedido de desculpas e um abraço para você, um abraço para todos os meus amigos e companheiros de eventos aí, né, do programa da Marinês Alves. A gente desculpa só um pouquinho, tá? Não desculpa 100% não. Não desculpa porque senão nem acostuma, tá? Então, desculpa 50%, tá? Se ano que vem tiver com a gente vai lá e coloca os outros 50% aí na conta. Roque, como é que tá a nossa Colpani? Eu tô vendo que tá muito bacana. A gente, por onde passa, a gente tem outdoors da Colpani, a gente vê as pessoas falarem muito da Colpani. Foi um ano de muitas realizações, né? Graças a Deus, né, Marinês? E esse ano nós também fizemos a festa em maio dos 10 anos da Colpani. E você esteve presente, né? Nos entrevistou lá, mostrou para o mundo a nossa festa. E realmente foi uma festa surreal e uma festa de realizações. E a gente precisa sempre comemorar, né? Qualquer que seja o nosso progresso, ele precisa ser comemorado. Isso a gente precisa aprender. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Se escondem dentro de um casulo, né? E para as pessoas não dizerem, né? Aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. O que os outros pensam, o que os outros não pensam, o problema é dos outros. O importante é aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. Desde que o que eu faço seja algo correto, né? E que eu siga reto também, sempre em frente. Nós fizemos o evento dos 10 anos da Colpani, foi um evento surreal, e nos 10 anos que a gente já vem junto, com a Colpani Engenharia de Rodovias, todos os anos eles foram anos surreais. E 2025 não poderia deixar de ser. E eu tenho certeza que 2026 será ainda mais surreal do que 2025. Por quê? Porque cada ano que passa a gente vem plantando. E a gente só planta coisas boas. Porque a missão da Colpani é levar a alegria para mais pessoas que têm os problemas ligados à rodovia, né? Então, você tendo um estabelecimento, uma propriedade nas margens de qualquer rodovia, você precisa seguir certas leis. E muitas vezes por não saber, não conhecer o manual, não conhecer as leis, não saber como fazer, porque a maioria das pessoas são pessoas já de idade, já mais antigas e tal, e os novos não têm tanto interesse nisso.
Então a gente surgiu, a Colpani nasceu e cresceu em cima dessa pauta de levar esse conhecimento às pessoas e de dar às pessoas uma forma, um jeito para eles regularizarem os seus acessos. Porque o objetivo de cada rodovia é a segurança, é a traficabilidade, que ela ande, que ela não machuque ninguém, que as curvas sejam retas, né? Que as montanhas sejam planícies, enfim. O intuito da rodovia é a segurança, e é onde a gente trabalha, junto com os órgãos então governamentais que mantêm ou que detêm o poder, né, junto com as concessionárias, principalmente as estradas pedagiadas, e a gente regulariza esses acessos. E as pessoas, muitos, assim 90%, não entendem, porque acham que têm direito adquirido de estarem ali há 50, 60, 100 anos, quando a rodovia ainda passava boi. O progresso foi vindo, as pessoas continuaram ali, as estradas foram asfaltadas, elas foram concessionadas, enfim, e as pessoas ainda estão ali. De repente recebem uma carta da concessionária, da autopista, do DENIT, da NTT, do DEINFRA, dos órgãos governamentais, e ficam sem saber o que fazer. E a Colpani nasceu para ser essa ponte entre a concessionária, os órgãos do governo e o lindeiro da rodovia. Entendem? E como a gente trata todos os casos maravilhosamente bem, e até hoje conseguiu resolver todos sem exceção, por isso que a gente é querido, né? A gente sempre pratica um preço justo, trata as pessoas com carinho, com bem, vê a necessidade de cada um, junta lindeiros, junta pessoas e procura sempre fazer um projeto que seja viável, tanto para a segurança da rodovia, quanto para o bolso daquele lindeiro que precisa fazer a regularização do seu acesso. E com o passar do tempo, Marinês, a Colpani começou a ter interações com projetos de grande natureza, ou seja, de maior dificuldade. E isso nos fez crescer muito, porque nós, como Colpani, tivemos que também nos adaptar a essas novas realidades, né? O mundo, a passos largos, hoje em dia, ele cresce, né, vertiginosamente. E nós, como empresas, precisamos também crescer, acompanhar esse crescimento vertiginoso que tem. Então, nós não ficamos para trás, nós fizemos grandes investimentos, né, em pessoas, primeiramente, em pessoas de gabarito, pessoas realmente profissionais que trabalham com a gente, na engenharia de rodovias e também na infraestrutura nossa, de ter criado uma filial aqui em Itapema para estar mais próximo das construtoras, das empresas que atuam nessa região, que é uma das que mais cresce, né? E também na nossa matriz em Joinville, onde a gente tinha uma sala, a gente já no mesmo andar alugou outra, abriu as paredes, então a gente detém hoje um andar inteiro em Joinville, né, com profissionais capacitados para resolverem os problemas junto com a gente, os problemas que os lindeiros das rodovias têm essa necessidade, as prefeituras, os governos, enfim e tal. E a gente foi crescendo, né, paulatinamente, com os pés no chão, é muito importante que se diga isso, dando o passo conforme a perna, sem ter que precisar de empréstimo, de dinheiro de fora, de nada, sempre com os nossos recursos, né? Com aquilo que a gente vai deixando, né? Daquilo que a gente ganha, deixando justamente para investimento, né? Em nós, no nosso corpo técnico e também na nossa infraestrutura, que ela é necessária. E então a gente hoje abrange todo o Brasil. E o ano retrasado, o ano passado, eu falei para você que a gente detinha de todas as portarias que saem, tanto do governo federal quanto do governo estadual, de aprovações de projetos, nós continuamos detendo mais de 80% de todas essas portarias. Então, para nós, isso é importante e vai nos dando cada vez mais cancha para sermos melhores a cada dia. Esse é o nosso objetivo. E num determinado dia eu pensei assim, digo, meu Deus, a gente já, né, assim, como Colpani já
quase 300 projetos realizados. E eu como Roque, né, porque eu vim na rodovia antes da Colpani. A Colpani nasceu junto com o Rodrigo em 2015, mas eu venho desde 2008, né, junto com os postos de combustíveis e as empresas. Então eu já tenho no meu currículo mais de 600 projetos realizados. 600 projetos realizados. E esses dias eu estava pensando, eu acho que daqui para frente aquilo que vier para mim, ou vier para a Colpani, são coisas que eu já realizei, são projetos que já foram feitos, que vão ser mamão com açúcar. Que nada. Que nada. Cada projeto é um projeto diferente, é uma característica diferente, é uma linguagem diferente, é um lugar diferente da rodovia, é um pedido diferente que tem. E como a gente foi conseguindo ao longo do tempo resolver problemas realmente surreais, que ninguém conseguiu resolver, que estava na mão de outros profissionais, que foram para a mão de outros profissionais e que acabaram vindo para a mão da Colpani, e a Colpani resolveu. Então agora esses tipos de projetos aqui estão vindo para nós. Mas por quê? Porque nós inconscientemente e conscientemente também fizemos jus a isso. Então hoje a maioria dos projetos que vem na Colpani são projetos assim que qualquer outra pessoa perderia o resto dos cabelos, e nós não. Nós colocamos uma peruca e fizemos acontecer, fizemos resolver, conversamos com os órgãos, conversamos com a concessionária, e esse feedback que a gente tem, essa proximidade da Colpani ser um elo entre os órgãos do governo, as concessionárias das rodovias e o lindeiro da rodovia, é o que conta. É fazer este meio de campo, é ser um mediador, que é o que eu mais sei fazer. Ser um grande e emérito mediador. Entender os dois lados para chegar num equilíbrio e fazer com que os dois lados fiquem felizes. E se eu, como Colpani, a empresa Colpani em si consegue agradar os dois lados, aí tem que ser uma empresa feliz. E é o que nós somos. E por isso que a gente cresce indiscriminadamente. Até mesmo a gente, às vezes, se apavora de tanta demanda que vem para a gente. Mas se vem para a gente, é porque já é nosso e é porque nós já inconscientemente resolvemos. E vamos resolver na nossa mesa conscientemente, praticando um preço justo e fazendo com que as pessoas também fiquem felizes, assim como a gente. Então, 2025 foi um ano também surreal, de muitas conquistas, de coisas que foram acontecendo e que vão acontecer. 2026 eu tenho certeza que vai ser dobrado, tudo dobrado, e vai ser mais um ano surreal. E nós estamos prontos, estamos preparados, porque a gente, assim, todos os dias agradece, reverencia aquilo que precisa ser reverenciado, cuida bem dos nossos funcionários, né? A gente cuida bem da gente também, das nossas famílias, das pessoas, procura não ter desavença com ninguém, e com isso a gente faz as outras pessoas crescerem e cresce junto também. Verdade, aí, ó, mais de uma década com esse nome forte no mercado, trazendo credibilidade, segurança e honestidade pra gente. É esse um resumo básico da nossa Colpani. Roque, meu querido, chegamos àquela data maravilhosa, aquela lá que se ele me abandona, eu mando fechar a Colpani. Brincadeiras à parte, hoje eu tô pegando no pé dele, que é pra ele não esquecer. Meu amor, Natal chegando aí, Ano Novo chegando aí. Foi um ano de muitos desafios e eu quero a tua mensagem para quem está em casa, finalizando o nosso especial de Natal com você, é claro, que já é o nosso padrinho do especial de estrelas de Natal de todo o ano. Conta pra gente tua mensagem para quem está em casa. Bom, nesse momento, então, eu queria me dirigir a todos os teus telespectadores, né? A vocês, né, que estão aqui. E também a todos os clientes da Colpani, todos os funcionários da Colpani, todos os amigos da Colpani, não, me dirijo a todos nesse momento. Todos os anos, quando você busca a minha mensagem para datas comemorativas, eu sempre falo que o Natal significa o renascimento.
né? Porque logo está o final de ano e um novo ano se aproxima. Então nós precisamos fazer as coisas tudo novo. Não tudo de novo. Tudo novo. Porque a gente aprende a ser melhor a cada dia, com aquelas imperfeições que a gente ainda acha que tem. E comete erros, sim. Né? Desarmonias, enfim. Mas chega um momento, né? Veio o ano inteiro, e chega nesse momento, é um momento de reflexão. O Natal nos remete à reflexão. Por que que um cara quis tanto vir a este mundo, se tornar carne, né? O Verbo habitou entre nós. Por que Jesus viria no meio de nós, há 2000 anos atrás, para ter uma experiência de carne, né? No mundo da época, que não foge muito do mundo de hoje, né? Porque tudo é uma transformação, sofrer as agruras que ele sofreu, penar o que ele penou. E Jesus nunca deixou nada escrito, já notou isso? Ele não escreveu nada, mas ele deixou em palavras. E os seus apóstolos escreveram, né? Lucas, Mateus, Marcos e João, no Novo Testamento, contam a vida de Jesus. E quem teve a oportunidade de ler os 4 evangelhos e fazer e remeter esses evangelhos ao Antigo Testamento, até o próprio Apocalipse, vai ver e vai notar que Jesus realmente foi o mestre dos mestres. Jesus foi o professor dos professores, né? O guru dos gurus, entende? O mago de todos os magos. Jesus foi realmente o cara que viveu o amor na 7ª dimensão. Porque tudo aquilo que foi feito com ele, ele perdoou. E nós, em que dimensão estamos? Na questão do perdão, na questão do amor, na questão da empatia para com as outras pessoas. Hoje em dia, a gente, através das redes sociais, consegue estar mais perto das pessoas, mais longe, e às vezes esquece das pessoas que estão mais perto. E essas pessoas que estão mais perto, às vezes é que precisam do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa palavra, do nosso aconchego, para que eles se sintam amados. Porque o mundo já vive numa guerra ímpar, numa narrativa de fatos incontestáveis, de injustiças, de brigas, de desunião. Nós o que devemos fazer? Continuar caminhando reto, sempre em frente. Continuar fazendo as coisas corretas, as coisas certas. Porque se a gente vai reto, sempre em frente, tem certeza daquilo que vai encontrar. E quando a gente pega atalhos e pega curvas, a gente não sabe que penhasco que pode cair. Então esse é o dever de cada um de nós, com o livre-arbítrio, de escolher aquilo que nós queremos. Se queremos renascer através de Jesus no presépio, através do simbolismo do Natal, da estrela cadente que brilhou e que iluminou o universo, ou se a gente continua numa vida de treva. Eu costumo sempre dar um exemplo nos meus colóquios, nas minhas palestras, de que quando a gente fala, por exemplo, do rio Tietê, o que nos remete na nossa memória? Nos remete a sujeira, insalubridade, a um rio totalmente poluído, um fedor muito forte. Mas por que o rio Tietê, quando ele chega no centro de São Paulo, ele está desta forma? Se aonde ele nasce, na Serra da Mantiqueira, onde ele nasce, tem os peixes. Você pode beber aquela água. Mas ele vem daquela nascente, ele vem vindo, e ele vai recebendo os afluentes de todas aquelas cidades industriais que tem na Grande São Paulo. E esses afluentes vão recebendo, vão jogando no rio Tietê tudo que é tipo de agrúria, entendeu?
de poluição. E quando ele chega em São Paulo, ele está totalmente morto, está totalmente sem vida. E às vezes nós temos que nos remeter ao rio Tietê em nossa vida. Porque quais os tipos de afluentes que nós temos? Com quem conversamos? O que nós lemos? Que tipo de vida nós levamos? Que tipo de amizades nós temos? Tudo isso vai influenciando um filho de Deus que nasceu perfeito. Nasceu perfeito em todos os sentidos. E durante a vida foi recebendo as influências que são os afluentes de chegar no centro de São Paulo, um rio completamente destruído. Porém o rio, mesmo sem vida, ele continua o seu curso. Assim é com a nossa vida também. Por pior do que nós nos imaginemos, nós continuamos o nosso curso. E ele vai saindo da Grande São Paulo e vai pegando a serra de novo, porque o rio Tietê deságua no mar. Ele vai pegando as serras e vai recebendo outros afluentes que vêm das florestas, não tem mais cidades, é só floresta. As águas desses outros rios que vão chegando neles são águas limpas, puras. E o rio Tietê vai se limpando. Um determinado momento dele, antes de chegar no mar, já tem peixe, a água já pode ser bebida novamente. E quando ele deságua no mar, ele está completamente perfeito. E assim nós podemos também fazer uma remissão com a nossa vida. Dependendo dos afluentes que nós temos, da porta de entrada para o nosso inconsciente, que são nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nosso sentimento, né? Nosso nariz, o que nós estamos lendo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos buscando? Será que são leituras boas, de águas límpidas, águas cristalinas que vão nos limpar? Que possam nos dizer que nós realmente somos filhos de Deus, perfeitos, maravilhosos, ricos, saudáveis e todos os outros adjetivos surreais que possam existir? Esses somos nós, não aquele rio Tietê morto. Então vai depender do livre-arbítrio de cada um entender que pode renascer, mesmo já estando quase morto, como o rio Tietê, com novos afluentes, com novas influências, com novas escolhas, com novas pessoas na nossa vida, com nova espiritualidade na nossa vida, nós podemos nos limpar e daí desaguar e ser um grande oceano de águas límpidas, águas puras. Então, que o Natal nos remeta a isso, esse renascimento. E uma outra coisa, Natal é o encontro das famílias. Não deixemos de nos encontrar com as nossas famílias, porque ele foi feito exatamente para isso. Às vezes, durante o ano inteiro, nós não temos essa percepção. Mas o Natal veio e foi imposto para nós, para que a gente tivesse dentro da gente essa coisa grandiosa, maravilhosa, linda, fantástica, surreal, de empatia para com os nossos. E por que não presente? Né? O presente significa aquilo que a pessoa tem de bom dentro dela e que ela entrega para você. Aceite com amor, aceite com carinho. Nunca despreze os presentes que você recebe. E o maior presente que você recebe dos céus, de Deus, é Jesus, que mais uma vez nasceu. E qual é o segredo? O segredo dos grandes mestres? Nunca morrerem, porque sempre estão renascendo. Eles nunca morreram. Jesus não morreu porque ele continua vivo depois de 2000 anos, cada vez mais presente na vida das pessoas que querem, através do livre-arbítrio, ter Jesus no coração. Aquilo que ele viveu, aquilo que ele ensinou. O Gênesis, que é do Antigo Testamento, no capítulo 1, que é o mundo da criação, no versículo 27, diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quem entender isso vai mudar a vida. Vai entender que é filho de Deus, pois lá está escrito: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então eu sou o próprio Deus.
Deus se manifesta no mundo fenomênico através de cada um de nós. Se nós não existíssemos, nem Deus existiria. Cabe a nós vivermos como filhos de Deus, agirmos como filhos de Deus, falarmos como filho de Deus, pensarmos como filho de Deus. Aí, nós, como viemos para manifestar Deus, que é só amor, a gente fazendo tudo isso, pode, tranquilamente. Às vezes, ou muitas vezes, ou quase nunca, a gente consegue ser um verdadeiro filho de Deus. Mas não tem problema. A cada dia, nós podemos renascer. A cada dia, nós podemos ter esse entendimento de aceitação que somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, somos Ele próprio, porque corre nas nossas veias o sangue dele. E daí nós passamos a nos tornar herdeiros do cara que criou tudo. Então, para nós não vai existir maldade, não vai existir carência, não vai existir pobreza, não vai existir nada de ruim. Só vai existir coisas boas. Lembre-se disso. E que 2026 seja um ano maravilhoso para todos nós. Porque a minha alegria, a alegria da Colpani e a alegria dos meus amigos é que todos estejam felizes e todos estejam alegres com a vida de vento em popa, caminhando reto, sempre em frente, rumo ao infinito. Muito obrigado.